Intenções dessa Santa Missa. Pelo falecimento de 7 dias de Lourdes Cucolo Erlo, Olinda Maria Tegão Furlan, Reginaldo Aparecido Toledo. Pelos falecidos Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, Monsenhor Romário Pazianotto, Edson Francisco de Andrade, Benedito Joaquim Severino, Clotilde Conceição Romanini Dias de Carvalho, Paulino Zuim, Dolores Martins Zuim, Antônia Forte, Evandro Martins Filho, Nerímio Espironello, Luzia Mazeiro Pagotto, Angelina Maian Barreto de Almeida, Walter Elias, Amadeu Nestor Verdíquio, Maria de Lourdes Verdíquio Mendes, Joaquim Pereira Mendes, Carlo Tolotti. Pelos falecidos da família Erlo Gastardello. Pela ação de graças de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São José, Santo Antônio, Nossa Senhora do Sagrado Coração, Santa Luzia, Santa Teresinha do Menino Jesus, e por todas as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo e colunas da Igreja. Pelo testemunho desses dois homens, nós intensificamos o seguimento de Cristo. Nesta celebração, rezamos de forma especial pelo Papa Francisco e sua missão de conduzir a Igreja nos caminhos do Evangelho. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizem, louvar com Pedro pela fé que professou, essa fé rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizem, louvar por Paulo pelo empenho na missão, seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Alegrai-vos neste dia que a ti iluminou o triunfo desses santos nos confins do amor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, encarnada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito e louvado seja Deus que nos reúne neste dia em que a Igreja solenemente celebra os apóstolos Pedro e Paulo. Peçamos ao Senhor que faça de nós também discípulos autênticos, que testemunhando o seu amor e sua misericórdia, possamos também encontrar graça diante dele. Para bem participarmos deste momento, é momento oportuno de olharmos para a nossa vida e, reconhecendo ser pecador diante da grandeza do amor que Deus tem por cada um de nós, pedir perdão de nossas faltas, pedir a Ele que tire de nós tudo aquilo que divide, tudo aquilo que desune, que o Senhor dê a cada um de nós um coração puro, um coração manso, um coração humilde, um coração que ame, um coração que perdoe, um coração que se assemelhe ao coração do seu Filho amado. Peçamos a Deus que tire de nós a maledicência, a falta de compromisso, a mágoa, o rancor, e assim purificados no seu amor, na sua misericórdia, possamos recorrer a Ele sempre em nossas vidas. Não só nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades, mas também nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, nas nossas realizações. Reconhecendo, portanto, a grandeza do amor que Deus tem por cada um de nós, imploremos o seu perdão cantando. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós. Compadece-te, Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tem piedade de nós. Deus, Pai de amor e de bondade, de infinita misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados no amor de Deus, agradecidos nesse dia de festa, elevemos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Glória, glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, 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 ao Pai Criador, ao
Oremos. Além das intenções que cada um traz no coração e coloca diante do altar do Senhor, bem como as intenções aqui deixadas diante do altar, queremos colocar diante do coração de nosso Deus a vida de todos aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, os que estão enfermos. Também recordamos e reforçamos aqui a nossa oração para os familiares, também celebrando o 7º dia de Lourdes Cucolo Erlon, Olinda Maria Tegão Furlan, Reginaldo Aparecido Toledo. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o glorioso martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, santos que vivendo neste mundo plantaram uma igreja, regando-a, fazendo-a crescer com o seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Pedro, aquele a quem o Senhor constituiu como fundamento da unidade visível da sua igreja e a quem misteriosamente concedeu as chaves do reino dos céus. Paulo, chamado para ser apóstolo de um modo único e especial, por pura iniciativa surpreendente do Senhor ressuscitado, que é o único dono da sua igreja e chama quem e como quer. Como aponta a Sagrada Escritura, ele subiu ao monte e chamou quem ele quis. Esse apóstolo, Paulo, tornou-se doutor das nações pagãs, levando o evangelho aos povos que viviam nas trevas, em meio ao pecado. Um pela cruz e outro pela espada, deram um testemunho perfeito de Cristo, derramando seu sangue e entregando a sua vida em Roma. Pedro, por volta do ano 64, e Paulo, pelo ano 67 da nossa era cristã. Sendo assim, amados irmãos, nesta solenidade, nós temos a oportunidade para fazer algumas considerações importantes naquilo que tange a nossa fé, a nossa missão, que podemos dividir em 3 pontos. O primeiro, a igreja, ela é apostólica. Esta é uma de suas propriedades essenciais. João, no Apocalipse,
vê a Jerusalém celeste fundada sobre 12 alicerces, com o nome dos 12 apóstolos. A igreja não pode ser fundada por ninguém, a não ser pelo próprio Cristo, que estabeleceu sobre o testemunho daqueles 12 primeiros que ele mesmo escolheu. Seu alicerce, portanto, sua origem, seu fundamento, são o ministério e a pregação apostólicas, que na força do Espírito Santo deverão perdurar até o fim dos tempos, graças à sucessão apostólica dos bispos, transmitida na ordenação episcopal, sobre a potente atividade do Espírito Santo do Cristo ressuscitado, Senhor único da Igreja. Portanto, dizer que nossa fé apostólica significa crer firmemente que a fé não pode ser inventada, não pode ser mutilada e nem pode ser modificada, nem tampouco deixada ao bel prazer dos momentos cotidianos, ou seja, à moda de cada época. Crer que a igreja tem como fundamento os apóstolos significa afirmar que não somos nós, mas o Cristo no Espírito Santo, quem pastoreia e santifica a igreja pelo ministério dos legítimos sucessores dos apóstolos. O critério daquilo que cremos, a regra da nossa adesão ao Senhor Jesus, a norma da nossa fé e até mesmo a certeza sobre a relação dos autênticos livros da Bíblia, é aquilo que recebemos dos santos apóstolos, uma vez para sempre. Só a eles e aos seus legítimos sucessores o Senhor confiou a sua igreja, concedendo-lhes a autoridade com a unção do Espírito Santo para desempenharem o ofício de guiar o seu rebanho pelos séculos afora. Nesse sentido, amados irmãos, para Pedro e Paulo, e para nós também, possamos renovar sempre o propósito e sua graça a cada um de nós, né, não podemos deixar passar desapercebidas, porque mantermos alicerçados na fé católica e apostólica que eles plantaram, juntamente com os demais discípulos, é aquilo que faz surgir tantas comunidades que são fundadas por meio da adesão à fé. Por outro lado, também devemos tomar cuidado por tantas outras igrejas que se intitulam igrejas e que se denominam apostólicas, mas não tem nada a ver com a fé que professamos. Por isso, estejamos atentos para não perder a comunhão com a verdadeira fé, transmitida de modo frequente e fiel na única igreja de Cristo, santa, católica e apostólica, tal como nós professamos. Um outro momento importante é o significado do sentido de ser apóstolo. Ser apóstolo não é somente aquele que prega Jesus, mas sobretudo alguém que, escolhido pelo próprio Cristo, com ele conviveu, nele viveu e por ele entregou sua vida. Os apóstolos testemunharam Jesus não somente com as palavras, mas também com o modo de viver e com a própria morte, o martírio. Por isso mesmo, a celebração anual de seu martírio é uma festa para a nossa igreja, pois é o selo de tudo quanto anunciaram. O próprio Paulo reconhecia isso, quando dizia: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. Trazemos, porém, esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja somente de Deus e não nosso. Incessantemente trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. O sinal verdadeiro do autêntico apóstolo é dar a vida pelo rebanho, como Jesus o fez, gastando-se, morrendo, para que os irmãos vivam no Senhor. Por isso, amados irmãos, a alegria da igreja na festa de hoje
Pedro e Paulo não só falaram, não só viveram, mas também morreram pelo Senhor. E como Cristo mesmo diz, que prova de amor maior não há do que dar a vida por aqueles que amamos. Bem-aventurado é Pedro, bendito é Paulo, que amaram tanto o Senhor a ponto de dar a vida por ele. Nisso, eles são um exemplo para cada um de nós, uma norma de vida para todos nós, por isso devemos aprender com eles. O terceiro momento que podemos considerar é a ação fecunda da graça de Cristo na vida dos seus servos. O exemplo de Pedro, o exemplo de Paulo, serve muito bem para nós. O Senhor chama quem Ele quer, de modo misterioso e soberano. Porque podemos até perguntar, quem era Pedro? Um pescador sincero, mas era rude, impossível, de temperamento movediço. No entanto, foi fiel à graça e tornou-se pedra sólida da igreja, tão apegado ao seu Senhor, a ponto de dizer, cheio de tímida humildade, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quem era Paulo? E depois da conversão, Paulo, antes Saulo de Tarso, quem era ele? Um doutor, um fariseu, mas também era teimoso e radical. Era inimigo de Cristo. Tendo sido fiel à graça, tornou-se grande apóstolo de Jesus Cristo, tão apaixonado pelo seu Senhor, a ponto de desafiar a cada um de nós, dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, amados irmãos, abramos-nos também nós a graça que o Senhor nos concede para a edificação de sua igreja, de sua obra, para a construção do seu reino, reino de paz, de amor e de justiça. E digamos como Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Dentro desta realidade da graça de Deus, é que nós entendemos que a graça que recebemos no batismo é o impulso para a nossa missão, não é? Então essa graça que age em mim, que age em cada um de nós, não é uma graça em vão, mas é algo fecundo. Um outro aspecto que podemos, para encerrar esse momento, dizer é que somos chamados a refletir sobre o mistério de Pedro na igreja. Simão, por natureza, foi feito ele pela graça. Pedro, como nós sabemos, quer dizer pedra. Eis, portanto, Simão pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, como ouvimos no Evangelho de hoje. E te darei as chaves do reino dos céus. O mistério petrino é mais que a pessoa de Pedro, ou deste ou daquele outro Papa. Seu serviço será sempre o de confirmar os irmãos na fé, na igreja, na fé que vem de Cristo, Filho do Deus vivo, mantendo-se assim a igreja unida na verdadeira fé apostólica e na unidade católica. Assim, o mistério que até o fim dos tempos, por vontade do Senhor, estará sempre presente na nossa igreja, na pessoa do sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que carinhosamente chamamos de Papa, hoje Francisco. Compreendamos bem, então, amados irmãos, que o Papa não é o dono da igreja, ele não está acima da igreja, não é um monarca e muito menos de poder absoluto. Ele não pode fazer na igreja aquilo que ele quer. Ele é o pastor supremo da igreja de Cristo, porque somente ele, o Senhor, entregou de modo supremo o seu rebanho. O que o Senhor entregou de modo especial a Pedro, entregou também aos demais apóstolos. É totalmente errado pensar que Pedro sem os demais apóstolos, pensar o Papa sem o colégio dos bispos. Pedro no meio dos apóstolos e princípio da comunhão entre eles.
O Papa, no meio dos bispos, é o princípio da comunhão entre eles, sempre a serviço do povo de Deus, nunca acima dela. No entanto, aquilo que Cristo nosso Senhor entregou aos 12 e aos seus sucessores, entregou de modo especial a Pedro e a seus sucessores, o Papa, o Bispo de Roma. O Bispo de Roma, que é a Igreja Diocesana de Pedro. E aí, a pergunta: tu me amas mais do que esses? Se sim, apacenta as minhas ovelhas. Estejamos sempre atentos na obediência, na nossa adesão, no nosso respeito, na nossa veneração pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Não por motivos humanos, porque os achamos simpáticos, sábios, ou de pensamento igual ao nosso. Não é porque ele nunca erra ou se engana. Nosso respeito ao sucessor de Pedro é na fé, porque se trata daquele a quem o Senhor confiou a missão de confiar os irmãos na fé. O Papa deve ser o primeiro guardião da fé, o primeiro a fazer o possível para conservar os fiéis de Cristo unidos numa só fé, num só coração e numa só alma. Antes de ser pastor da igreja, é filho da igreja, membro da igreja. Nossa certeza, portanto, de que Ele nos guia em nome de Cristo, vem da promessa do próprio Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás pediu incessantemente para que vos peneirar como o trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converterdes, confirma teus irmãos. Somente deixando-se guiar pela oração de Cristo, sua fé não desfalecerá, porque temos certeza da eficácia da oração de Jesus, o nosso Senhor. Por Pedro e seus sucessores, é então que confiamos, e que mesmo nas dificuldades e incerteza dos nossos dias presentes, o Senhor jamais abandonará a sua igreja. Portanto, possamos também nós permanecermos fiéis. Assim, amados irmãos e irmãs, rezemos hoje pelo Papa, sucessor de Pedro, Papa Francisco, com o nosso coração, com todo o nosso ser. Rezemos sempre pelo Santo Padre, que o Senhor nosso Deus, que o acolheu para o episcopado na Igreja de Roma, o ilumine à frente da sua igreja, governando o povo de Deus, de modo que o povo cristão, a ele confiado, possa sempre mais crescer na fé e nos vínculos da comunhão na caridade de Cristo. Portanto, peçamos sempre em nossas vidas a intercessão de Pedro e Paulo, para que possamos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, também testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Nessa festa que agora celebramos, com amor e confiança, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Celebrando a solenidade de Pedro e Paulo, elevemos ao Senhor as nossas preces e a cada evocação iremos responder: ouvi vosso povo, Senhor. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e seu ministério, de ser sinal da unidade da Igreja e sua missão de conduzi-las nos caminhos do Evangelho,
nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Guiai os homens e as mulheres que se comprometem com a missão de anunciar a boa notícia do reino. Por meio de suas vidas e trabalhos, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Que esta nossa comunidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, firme seu compromisso de pertença, de corresponsabilidade e colaboração nos trabalhos e atividades pastorais, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Guardai vosso povo, Senhor, que vos busca de coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento do nosso ofertório, no pão e no vinho, possamos também apresentar a Deus a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que temos e somos, que pela sua graça nós recebemos. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Agora que o meu coração é teu, quero sempre te louvar, tua vida transformar. Para que mais gente experimente teu amor nos transformando, tua mão a nos tocar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois
só em ti quero viver. Oh, Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance, celebrando este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Fernando e todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas,
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece convosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Recordamos aqui o 7º dia de Lourdes Cucolo Erlon, Olinda Maria Tegão Furlan, Reginaldo Aparecido Toledo, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão,
Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Por isso, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, unidos num só coração e numa só alma, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos e doenças, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima e sustenta a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amados irmãos e irmãs, na certeza que o amor de Cristo nos une sempre, sintamo-nos todos abraçados, consolados, confortados no amor e na paz que vem do Senhor nosso Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come deste pão viverá eternamente, nos diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
olhaste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Você que nos acompanha pela página do nosso Facebook, vamos fazer junto a nossa oração de ação de graças. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vosso santo vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós rezamos o 7º dia de Lourdes, Olinda e Reginaldo. Queremos ser solidários com todos os familiares, com todos aqueles que sentem a perda de seus entes queridos, confiando
a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que ela venha em socorro de todos e que, pela sua intercessão, a graça de Deus possa também se fazer presente na vida de todos, para que sintam-se confortados, consolados por Senhor nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Gostaríamos de reforçar, o convite a todos aqueles que puderem e quiserem vir fazer a sua comunhão no corpo santo do Senhor. A igreja ficará aberta até às 11 horas, então venha fazer a sua comunhão, fazer a sua oração nesse dia em que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, desça sobre vossos lares, vossas famílias, sobre todos vós, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Tenhamos todos um bom dia, um bom domingo e uma boa semana. Fiquemos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Alma eterna dos mártires dos santos, alma eterna, acolhe nossos cantos, glória no alto, ao Deus de majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. A ti corremos, angélico pastor, em ti nós vemos o doce Redentor. A voz de Pedro, na tua mundo escuta, conforme escudo de quem combate e luta, não vencerão as forças do inferno, mas a verdade, o doce amor fraterno. Salve, salve Roma, eterna tua história, cantando sua glória, monumentos e altares. Roma dos apóstolos, mãe e mestra da verdade, Roma toda a cristandade, o mundo espera em ti. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence, refulgente, todo erro e todo mal. Salve, Santo Padre, vivas tanto mais que Pedro, desça qual mel do rochedo,